Amores, vamos trabalhar? Vamos lá. A aula de hoje é sobre natureza, certo? E nós vamos falar sobre os seres vivos. Olha que legal, vocês vão conhecer os seres vivos, pelo menos alguns, certo? Então aí, ó, o mundo em que nós vivemos, existem seres vivos e elementos que não têm vida. Por exemplo, os seres vivos, eles têm um ciclo de vida. O que é que acontece? Eles nascem, depois eles crescem, vão se reproduzindo e por fim eles morrem, certo? Eu tenho aqui na página 203 uma atividade que vai mostrar direitinho como ocorre esse ciclo, certo? Então vocês têm aqui o exemplo de um passarinho. Aqui é um pássaro que começou o ciclo quando ele nasceu, vocês estão vendo aqui? Depois ele cresceu, aqui ele aprendeu a voar. Depois ele reproduziu, ou seja, teve o próprio filhinho. E por último, ele vai e morre, certo? Então, olha, vocês podem observar também aí na casa de vocês, se tiver algum animalzinho para vocês perceberem que ele é um ser vivo, né? Não só os animais, como também as plantas. As plantas também são seres vivos. As plantas nascem, depois elas crescem, vão se reproduzindo e por fim acontece que vem a morte, certo? Então vocês vão observando aí, vão fazer a atividade das folhas impressas e vão responder também aqui no livro. Que nós temos alguns seres vivos que são pessoas, certo? As plantas, nós temos aqui, e os animais são exemplos de seres vivos. Aqui, olha, pessoas que vocês podem observar a família de vocês e vocês também. Plantas que também deve ter na casa de vocês e os animais, certo? Então, como vai ser essa atividade? Veja só, vocês precisam entender que para viver os seres vivos precisam da luz, o calor do sol, água e também precisam de alimento. Por exemplo, se vocês têm um gatinho em casa, se vocês não alimentar esse gatinho, o que é que vai acontecer? Ele vai ficando fraco, doente e ele morre. Então, para que os seres vivos permaneçam vivos, eles precisam de alimentos, como também água, certo? Então, a luz do calor do sol é necessário, tanto para as plantas como para os animais, como também para as pessoas. A água é essencial e também o alimento, certo? Então, para que vocês entendam que sem esses componentes não há vida. E vem a atividade da página 205, que vai mostrar alguns elementos que não têm vida. Nessa atividade, vocês vão fazer junto com a mamãe de vocês, certo? Eu tenho alguns exemplos aqui, olhem. O sal, a terra, a pedra e a água. Esses daqui são elementos não vivos, certo? E o que é que vocês vão fazer? Vão desenhar um elemento aqui dentro que ele não é vivo, certo? Então, porque esses elementos, eles são classificados de elementos não vivos? Porque eles não nascem, eles não crescem e eles não morrem. A pedra nasce? Não. A pedra vai morrer? Não. Entendeu? Então, por isso que são classificados de elementos não vivos. Tudo bem? Caprichem aí. Um cheiro e até amanhã.